Sem isso, o Kanban não funciona. Fala, meus queridos, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, vá se inscrevendo também, deixando o seu like. Dessa forma você nos ajuda a propagar essa mensagem. Se quiser também saber mais sobre os nossos cursos, agileschool.com.br, e se conecte conosco por lá também. Bom, gente, sem isso, sem essa característica, sem esse valor, esse princípio, o seu Kanban ele não vai funcionar. Bom, vou falar sobre qual é esse elemento e depois disso eu vou dar, né, dicas bem práticas para que você coloque isso em ação. E, gente, sem comprometimento, sem compromisso, o Kanban ele não vai funcionar. Não adianta tentar colocar em prática, e às vezes eu vejo, né, os agilistas no mundo da lua, assim, né, aqueles que, ou até gestores que acham assim, não, só por colocar o Kanban lá no meu time, só por, né, estabelecer o quadro ali, as pessoas elas vão, tudo vai acontecer, né, tudo vai passar a funcionar. E não é isso. Sem esse elemento que eu digo de compromisso, de comprometimento, o seu time ele não vai conseguir ter resultados com o Kanban. E aí eu te digo, né, o Kanban ele é muito simples na maneira como ele é descrito. Então nós não temos valores, por exemplo, assim como o Scrum lá possui na sua própria definição, né? No Scrum nós temos vários valores, 5 valores ali que devem ser observados. O Kanban ele é muito mais simples na sua definição, mas sem você olhar, sem você ter esse valor de comprometimento, de compromisso com certos elementos aqui, com certas regras, sem você observar isso, você não vai conseguir ter resultados com o Kanban dentro da sua empresa, dentro da sua equipe. Bom, primeiro elemento, então, que nós temos que ter um compromisso dentro do Kanban é em manter um quadro atualizado. Para pensar, pessoal. Se você está ali com o seu quadro, e o quadro é o nosso elemento de gestão visual, é o nosso elemento do qual nós vamos ter ali, estabelecer as demandas que estão sendo priorizadas, as demandas que estão sendo feitas, as demandas que nós já concluímos e todos os outros elementos visuais que nós precisamos para fazer, para tomada de decisão. Ora, se o teu quadro ele não está atualizado, é como se você tivesse o painel do avião ali e o painel todo quebrado ali. Então tem uma luzinha piscando ali que você acha que é uma coisa, mas na verdade não é. Tem uma outra lá que fala da altura que o avião está, né? Você acha que você está a 2.000 pés, mas na verdade você está a 5.000 pés. Então, se esses componentes, se esses elementos visuais eles estão desatualizados ou eles estão incorretos, isso vai te levar a tomar uma decisão errada dentro do time também. Então, eu vejo lá muitos times lá com o quadro Kanban e tudo certo, mas o quadro desatualizado. Aí o dev que estava fazendo uma demanda já finalizou, mas não atualizou isso, já pegou uma próxima. Tem demanda que a pessoa está trabalhando, mas que não está no quadro. Tem pessoas que já, né, que estão bloqueados numa demanda, mas não deixa isso claro. Então, sem um compromisso dos participantes ali, dos membros do sistema Kanban de trabalho, sem um compromisso em atualizar o quadro, gente, não vai funcionar. As decisões, né, as métricas que depois serão coletadas vão estar totalmente também, né, não refletindo a realidade. Então vai estar turvo, né? Você não tem transparência para boa tomada de decisão e para a gestão do seu fluxo. Primeiro item, então, compromisso com o quadro atualizado. Segundo compromisso que nós temos, gente, esse daqui é clássico. Compromisso em limitar o WIP e manter esse WIP controlado, né? Então essa é uma premissa básica de um sistema Kanban, gente. Sem limite de WIP, nós não temos um sistema Kanban de trabalho. Então nós temos que ter um comprometimento, um compromisso dos participantes aqui, da equipe, em manter esse WIP controlado, em respeitar os limites de WIP. Senão, cara, fica um número pelo número, né? Colocamos lá, né, bonitinho pra caramba, colocar um número lá na coluna, mas se, pô, a hora que esquentou ali qualquer coisa, ou se eu, né, pô, fiquei bloqueado aqui, mas não, tudo bem, já puxa a próxima, né? Dada qualquer intempérie que possa acontecer, não, vamos ofender aqui o limite de WIP, mas tá tudo certo. Gente, se a todo momento você ofende o limite de WIP, né, você não respeita, então aquele limite ele não é um limite correto, ele é um limite que é incorreto. Você estabeleceu um limite talvez muito estreito para sua equipe, ou você não está tendo a disciplina
em justamente, né, quando o sistema ele aperta, você coloca justamente essa restrição ali para que você trate as ineficiências do sistema, para que você tenha foco na execução. Então é fundamental para que você realmente estabeleça um sistema puxado, é fundamental o limite de WIP. Tem momentos em que a gente vai poder extrapolar esse limite? Tem, e eles são específicos. Eu não consigo né, divagar muito sobre esse tema dentro desse vídeo, mas se na tua equipe, né, a todo momento você está infringindo o limite WIP, tá faltando compromisso com o limite WIP aqui, né? Ou você vai refazer esse limite, e você tem que ter uma conversa do time ali sobre isso, ou deve ter uma conversa do time também para que, pessoal, não estamos tendo compromisso, né, comprometimento com o limite WIP. Terceiro, pessoal, esse daqui é um dos mais óbvios também. Compromisso com as políticas explícitas. Pessoas, se nós estabelecemos políticas explícitas lá no nosso Kanban, então, seja para a priorização de uma demanda, seja para que você, né, trafegue um item entre uma etapa do fluxo e outra, se nós estabelecemos uma política específica que deve ser observada, e aí depois nós não cumprimos, nós não temos compromisso, cada um faz meio que o que quer, né? É uma terra sem lei praticamente, né? Se a lei existe, é para ela ser cumprida. Então, se existe uma lei que não é cumprida, por que existe? Então é como se não existisse essa lei. Então, políticas explícitas. Se nós estamos infringindo políticas explícitas do nosso fluxo, estamos infringindo políticas explícitas do quadro, né, na movimentação das demandas, a gente tem que parar e ter uma conversa séria sobre isso. Se a lei existe, é para ela ser cumprida, ok? Então, terceiro item, né? Compromisso às políticas explícitas. Se você não tiver isso, com certeza o teu Kanban está fadado ao fracasso também. E por último, gente, o quarto aqui é o compromisso com o aumento do throughput e a diminuição do cycle time. Ah, Rodrigo, mas de onde você tirou essa regra, né? Como assim a gente tem que ter um compromisso com isso? Eu estou tirando essa regra da seguinte conclusão que eu faço aqui, gente. Existe uma prática do Kanban que é a melhoria do fluxo. Nós estamos sempre em busca pela melhoria do nosso fluxo. E aí eu compreendo que, ao me comprometer em melhorar o fluxo de trabalho, por tabela ali, né, ou por consequência, como um efeito colateral, é nessas métricas que nós teremos aqui uma certa alteração, que é o aumento de um throughput e a diminuição do nosso cycle time. Isso não é uma regra dura, né, mas deve ser um compromisso que nós devemos ter ali como um time, né? Ao nos comprometermos com isso, né, ao nos comprometermos com a melhoria do fluxo, nós estaremos também comprometidos com melhorias de cycle time e throughput. E isso é muito importante, porque é uma premissa básica do Kanban. Melhoria contínua é um princípio do Lean, que é a origem de tudo aqui, né? A origem do Kanban está no Lean. Então, essa melhoria contínua do processo de trabalho, nessa busca por essa melhoria, o time deve se comprometer em aumentar o seu throughput, diminuir o seu cycle time. Isso vai nos ajudar a ter a maior entrega de valor ali, né? As melhorias de fluxo que nós buscamos por meio do Kanban. Sem essa atenção, sem esse foco, esse compromisso, o Kanban também está fadado a não funcionar ou, né, funcionar aquém daquilo que poderia ser. Por último, gente, vamos lá então falar sobre de que maneira que a gente pode promover isso, né? Eu acho que em primeiro lugar, e é o fundamental aqui, é nós termos uma pessoa accountable por esses elementos. Então tudo que a gente está compreendendo aqui falando faz parte do nosso processo de trabalho. O Kanban, como sendo essa ferramenta base do nosso processo, deve existir uma pessoa que tenha responsabilidade por isso. Então, é como se... E aí, aqui a gente entra naquele mundo também, que eu acho que tem algumas pessoas que são muito idealistas, né? Colocam um ideal muito grande assim, e aí é que achar assim, não, é aquela conversa, né? Nós não vamos precisar de agilistas no futuro. Ou, né, o papel do agilista está fadado a não existir mais. E eu entendo que não. Por quê? O agilista vai ser, por exemplo, uma pessoa que vai ter o compromisso ali, o comprometimento em olhar esse processo de trabalho e fazer esse processo de trabalho, incentivar as pessoas, suportar as pessoas, ensinar as pessoas para que esse processo de trabalho todo ele aconteça. Então, por exemplo, se nós temos lá os membros do nosso Kanban ali não estão atualizando o quadro, quem que vai ensiná-los, quem que vai garantir que isso ocorra?
Quem que vai chamar a atenção, ter até uma conversa direta com essas pessoas para fazer com que esse compromisso aconteça, né, e o quadro esteja atualizado? Se você deixa sem ninguém com essa responsabilidade, ah não, o próprio time vai se regular, o próprio time. Olha, em algumas empresas, em alguns cenários, isso pode acontecer, mas você achar que isso vai ser, né, passível de toda a empresa você ter isso, né? É como se você falasse assim, não, na sociedade que nós temos, nós não vamos precisar de polícia. Olha, em algumas tribos específicas lá no passado pode ser que a gente tenha, né? Uma tribo lá que não tinha polícia, né? Era todos ali, né, de forma comunitária, tal, etc. Mas isso não é uma realidade que você consegue ter em todo lugar. Você consegue pensar numa sociedade, num país, numa cidade sem polícia? Acho que não, né? Então, toda empresa, né? Em nenhuma empresa nós teremos mais agilistas. Eu não acho que isso é factível, pelo menos no médio prazo aqui, né? Talvez lá no longíssimo prazo, sei lá, acho que também não. Então, assim, ter uma pessoa responsável pelo processo, ter uma pessoa que garanta esse comprometimento dos indivíduos é fundamental. E aí, ó, para o quadro atualizado, o que você, como agilista aqui, né, ou os demais membros do time também podem participar disso, é ter o quê? Uns pontos de, como se fosse uma checagem, né? Pontos de checagem. Qual que é o melhor momento de se fazer isso, gente? Em reuniões diárias. Então você já vai ter uma daily ali. Na daily, o que a gente deve fazer? Visualizar o quadro Kanban e já falar, pessoal, ó, tem alguma coisa atualizada aqui? Esse nosso quadro Kanban está refletindo a realidade? Você, como agilista, você deve chamar a atenção das pessoas a isso. Pessoal, tudo certo aí? Todo mundo com o quadro atualizado? Tudo certo. Segue o jogo. Se já não tiver, opa, deixa eu atualizar a minha aqui. Opa, esqueci, ó, finalizei alguma coisa ontem, esqueci de atualizar, tá aqui, ó, atualizado agora. E aí os devs vão fazer ali na hora. Ok? Então é garantir por cadências regulares ali que o quadro está atualizado. Pode ser até, às vezes, numa dinâmica mais de lembrete, né? Você manda uma mensagem, né? Ou se você estiver ali no escritório ali, ó, pessoal, todo mundo está com o quadro atualizado. Você pode fazer isso, né? Período da tarde, ali, em qualquer momento. Só para você ter essa garantia, né? Ter esses, como se fossem checkpoints ali, no qual você garante e incute isso, né? Você está trazendo esse tipo de disciplina para o teu time, tá? Para a equipe que está trabalhando ali dentro daquele Kanban. Segundo elemento que nós temos aqui, gente, controlar o WIP. Esse daqui também é uma decisão que nós temos que ter. E aí é interessante a gente ter até limites, ou melhor, ter elementos visuais que suportem essa quebra dos limites. Então, por exemplo, ao utilizar o Gira você tem lá uma configuração que a coluna na qual se você estabelece um limite WIP, a coluna que está infringindo aquele limite, ela fica vermelha, ela fica destacada ali, ó. E é muito importante. Você destaca isso e deixa claro, isso já chama a atenção dos demais. E você questiona também, né? Se você é um Kanban coach, um agilista, um agile coach que está responsável por isso. Ei, pessoal, por que a gente está infringindo o WIP aqui? É isso mesmo? Então, saber que aquilo vai trazer consequências, aquilo pode, né? O aumento do WIP ali, isso pode acarretar em problemas de fluxo para a equipe. Então, é deixar todos claros e todos também comprometidos em manter aquele comportamento, né? De manter, de limitar o WIP, de seguir esse limite. Também isso vale para as políticas explícitas de qualquer natureza, tá? Se nós temos políticas explícitas que não estão sendo seguidas, e aí onde que um agilista entra aqui também? Muitas vezes, gente, a infração ali, né, da política explícita pode vir de uma pessoa específica, de um membro em algum momento do tempo ali, né? Se isso é alguma coisa recorrente, ou dependendo até, você como agilista e responsável por aquele processo, e querendo, né, tendo comprometimento também com o resultado final, é falar abertamente com aquela pessoa sobre isso. Pô, João, deixa eu chamar, né? Chama a pessoa para uma conversa particular, um one-on-one ali, né? Pô, João, eu vi que, cara, naquele momento ali, você acabou não respeitando a política de, né, priorização ou de passagem de um item ali, de uma coluna para outra. Cara, isso é interessante, é importante. Você explica para a pessoa a necessidade a importância daquilo, os impactos que aquilo pode causar. Então tem todo um fator até humano aqui que é interessante e uma pessoa responsável, um agilista ali responsável por manter esse compromisso com pessoas, principalmente se for recorrente, né? Em conversas diretas, eu acho que é a melhor forma da gente garantir isso. Se não também, sempre deixar os elementos visuais, né? Pode ser que a pessoa fala, putz, esqueci, né, cara? Ó,
esqueci de fazer tal teste, daí eu já passei a demanda para uma outra coluna. Talvez deixar isso visual, né? Deixar isso destacado dentro do teu quadro Kanban também ajude as pessoas a terem mais compromisso, né? E a tentarem melhor para as políticas explícitas. E por último aqui, o compromisso com melhorias de throughput cycle time também é algo que a gente deve conversar de forma recorrente. Então, você estabelecendo uma cadência, e aí eu entendo que possa ser aqui talvez uma cadência até de retrospectiva, na qual a gente conversa, né, o time conversa abertamente aqui sobre como fazer melhor as coisas, como melhorar o seu fluxo. Numa cadência de retrospectiva, a gente fala abertamente sobre isso. E aí, pessoal, o que a gente pode fazer aqui? Quais são as melhorias que nós vamos priorizar para que a gente tenha uma melhoria do nosso fluxo e uma decorrente aumento de throughput, diminuição de cycle time. O que a gente pode fazer aqui? Quais são os maiores ofensores? Talvez se você estiver trazendo ali, por exemplo, um cycle time breakdown. Só de você trazer a métrica, né? Só de você deixar a métrica exposta às pessoas, incentivar as pessoas com relação àquela métrica, já é um bom começo. Por exemplo, trazendo um cycle time breakdown, né, você consegue deixar ainda mais evidente quais etapas do fluxo ali que são as maiores ofensores para o nosso cycle time, e a gente pode atuar melhor sobre isso, né? Trazer um brainstorm para a galera, né? O que a gente pode fazer dentro dessa coluna aqui para que a gente possa ter a melhoria do nosso fluxo, diminuição do nosso cycle time, etc. Ok? Então, incentivar as pessoas com relação a isso, né? Mostra que você tem uma assiduidade, mostra e chama as pessoas para um compromisso com relação a esse ponto, né? Melhorias de throughput e cycle time. Beleza, pessoas? Essa foi a dica de hoje, então, né? Não é simplesmente deixar o Kanban lá, né? Só coloca o Kanban na mão do time e tudo vai funcionar, não vai. Só ter o Kanban também ali e, né, com o quadro todo desatualizado, sem limitar o WIP, etc e tal. Se faltar esse compromisso, nós não vamos atingir os benefícios que o Kanban se propõe a nos entregar, ok? Então, é interessante para mim, é super importante que exista uma pessoa owner disso, accountable por isso, para mim é o papel do agilista, deixar isso bem, né, trazer esses elementos para a realidade do time, né, o comprometimento com esses elementos. Eu acho que é o papel do agilista que é o mais fundamental nisso. No mais, se a gente tem uma equipe até mais madura também, o próprio compromisso de um para com o outro, né? A pressão dos pares ali em fazer com que também isso aconteça é fundamental. Beleza, pessoas? Essa foi a dica de hoje. Vejo vocês na próxima e até mais. Valeu!